Já estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista e agora no oferecimento de Verágua. Olha, Verágua é água mineral produzida no Acre sob um rigoroso padrão de qualidade. Então, quando você for escolher água mineral, escolha o bem-estar da sua família, escolha a saúde da sua família, escolha Verágua. Conversando com o deputado estadual Geraldo Pereira, do PT, ainda sobre a eleição da mesa diretora, da nova mesa diretora, deputado. O PT fez a maior bancada, com 5 deputados estaduais, portanto, tem legitimidade para reivindicar a presidência, disputar a presidência. Mas aí não seria uma concentração de poder muito grande com o partido, que já tem o executivo e teria também o legislativo? Não, porque são poderes distintos. O poder executivo está lá sendo administrado pelo companheiro Tião Viana, né? E o poder legislativo, que é onde o PT tem a maior bancada e elegeu a maior bancada, né? E está legitimado a reivindicar a presidência ou outro cargo da mesa diretora. Porque, por exemplo, na Câmara Federal, o PT quer a presidência, mas o PMDB também está na briga. Não se definiu ainda, né, quem vai ocupar a presidência. Tanto lá como aqui, isso vai ser objeto de longas conversas, né, no sentido de unificar, né, de apaziguar os ânimos e principalmente no sentido de garantir a governabilidade para que o governador Tião Viana consiga fazer, a exemplo do que está fazendo nesse mandato, fazer um excelente mandato, né, com a nova bancada da Assembleia Legislativa. A gente começou a entrevista no primeiro bloco falando dos deputados derrotados, que disputaram, não conseguiram se reeleger, e já se especula a possibilidade do governo puxar um dos deputados do PT para uma secretaria de governo e assim dar a possibilidade ao primeiro suplente da coligação, o deputado Jamil Asfuri, de assumir uma vaga. O senhor tem acompanhado isso? Procede de fato? Há essa possibilidade? Olha, eu não participei de nenhuma conversa nesse sentido, mas acho legítimo, acho importante e o deputado Jamil Asfuri tem todas as condições como engenheiro civil de colaborar na administração pública, como também pela experiência adquirida, continuar sendo o grande parlamentar que é. Agora tem uma outra discussão, né, nesse âmbito em relação à presidência da Assembleia, de que um suplente não pode assumir a presidência segundo o regimento interno. E o deputado Jamil nunca escondeu de que tinha essa vontade de se reeleger e de se tornar o presidente. Em o deputado Jamil Asfuri assumindo uma vaga, nessa hipótese, os deputados da base estariam dispostos a mudar o regimento interno? Olha, nesse caso é a próxima legislatura e eu não tenho que me meter, né? Mas se fosse sendo discutido agora, para essa legislatura, realmente eu sou contra de mudar as regras do jogo para fazer algumas acomodações, né? Mas aí, no caso da próxima legislatura, quem tem que falar são os deputados que foram eleitos ou reeleitos, que devem se manifestar a respeito desse tema. Deputado, o senhor como líder do PT tem estado na linha de frente na defesa do governo e essa última entrevista do governador Tião Viana a um site de notícias aqui de Rio Branco teve muita repercussão, né, porque o governador citou vários assuntos do âmbito do governo, questões polêmicas que ele falou abertamente e acabou dando munição para a oposição na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê as interpretações que estão dando às falas do governador nessa entrevista? Mas especialmente qual fala? Por exemplo, o debate de hoje, em que o deputado Rocha, né, se referiu ao governador, ao próprio governo, com relação ao episódio em que o governador afirma ter sido informado por um desembargador de que investigações da Polícia Federal estavam em andamento em relação ao governo. Olha, eu li também essa matéria e não vejo nada que comprometesse o resultado das investigações. Até porque lá na entrevista, como foi publicado, não foi citado qual órgão estava sendo investigado. O governo é grande, é gigante o governo. Então, como que você sabe aonde que estava sendo investigado? Para dizer, olha, se resguarda aí, se resguarda ali, entendeu? Não, então não houve nenhuma influência. A prova disso de que foi feito todo o trabalho que foi feito e as consequências
da investigação, todo mundo sabe quais as consequências que foram tomadas, e sem nenhuma interferência do governador nesse sentido. Portanto, essas conversas da oposição não tem nenhum sentido, porque não foi prejudicado nenhum trabalho. A prova é de que quem sofreu realmente as consequências, e achamos que injustas, fomos nós, entendeu? Então não teve como dizer, olha, tirou proveito de uma informação. Não se tirou proveito de nenhuma informação. Portanto, as instituições estão preservadas. Deputado, e com relação ao seu mandato que está terminando, qual avaliação o senhor faz desses 4 anos? Olha, eu realmente me propus a fazer um trabalho em defesa do Partido dos Trabalhadores e do governo, do governador Tião Viana, defender o plano de governo que tinha sido discutido com a Assembleia, todos os programas e projetos, aprovamos os orçamentos, as leis necessárias para a execução do programa de governo, né, discutido em 2010. Portanto, eu saio, deixo a Assembleia com o sentimento do dever cumprido, né, e feliz pela oportunidade que tive de ser deputado estadual e colaborar com o parlamento acreano na defesa do desenvolvimento do estado do Acre. O senhor, como líder do PT, fez a defesa do partido, fez a defesa do governo e algumas vezes fez o papel de líder do governo. Nessa nova legislatura dos deputados que foram eleitos, quem o senhor apostaria que tem um perfil para ser o novo líder do governo? Olha, eu posso falar pelo meu partido, né? Eu acho que do PT, todos os 5 têm condições de exercer esse papel de líder do governo. Tanto o deputado Jonas Lima, pela grande experiência que adquiriu, né? Está focado realmente no desenvolvimento do estado do Acre, e pela experiência administrativa, de conhecer já os meandros do governo, e ao longo do tempo, e tendo a experiência política, o Lourival Marques, pela sua experiência, de equilíbrio, né? O Daniel Zen, que conduziu tão bem a Secretaria de Educação, né? E a Leila que fez um grande trabalho na Prefeitura de Brasileira. E em relação a essas eleições, o resultado para o Parlamento Estadual, do ponto de vista da renovação, do perfil dos novos deputados, que avaliação o senhor faz? E, na verdade, eu esqueci de falar o nome do deputado Ney Amorim, porque nós estamos discutindo já a possibilidade dele ser o presidente da Assembleia. Sim. Pois bem, então, que avaliação o senhor faz do resultado das eleições para a Assembleia? Olha, toda eleição é uma experiência nova, né, e pessoas novas com a oportunidade de colaborar com o parlamento, né? Houve uma grande renovação, 8 dos atuais deputados não foram candidatos, portanto houve mais essa possibilidade de renovação. Então o que eu espero é que cada um chegue lá na Assembleia exatamente com o compromisso assumido com os seus eleitores, honrando esse compromisso e fazendo um bom trabalho na defesa dos direitos sociais, das garantias individuais e na prestação dos serviços públicos, né? Que aprovem o orçamento, mas que, no entanto, a oposição fiscalize o orçamento, a execução. Mas o que não pode é deixar de aprovar um orçamento público e depois criticar a falta da prestação de serviço. Então, o que eu oriento, inclusive, os nossos vereadores no interior, é de que vote o orçamento, mas seja também rigoroso na fiscalização da aplicação dos recursos do orçamento. Algumas surpresas aconteceram nessas eleições, como em todas as eleições acontecem, né? Candidatos que aparentemente não têm potencial para se eleger e acabam conquistando uma vaga, e outros que investem muito na campanha, que têm muita visibilidade e não chegam a conquistar a cadeira no parlamento. Desse ponto de vista, como é que o senhor viu as eleições? Olha, na verdade precisa ter uma reforma política. Clarear mais as regras, né? Eu acho que no sistema, como é hoje, mandato é do partido, mas termina sendo um parlamentar que se desdobra para se eleger. Então, por esse vício que temos ainda não estamos acostumados com o mandato de partido, então que seja um mandato verdadeiramente otorgado àquele que obtiver mais votos. Então, o senhor defende que os mais votados sejam os eleitos? Eu defendo que os mais votados sejam os eleitos. Pois é um assunto que vai render muito ainda, a reforma política, e que certamente em 2015 vai ser tema de muitos debates no Congresso, né?
Sim, com certeza o tema, e realmente é necessário, o país espera por uma reforma política e, paralelamente, seguir também com uma reforma tributária. Tributária não é só tributária, é uma reforma financeira, né? Porque se você faz só reforma tributária, vai se focar no ICMS, né? E de onde vai vir os recursos para o financiamento dos municípios brasileiros, né? Lá onde as pessoas moram, lá onde os problemas primeiro aparecem. Então é preciso também ter essa reforma no sentido de alocar os recursos necessários para o funcionamento dos municípios brasileiros, sem prejudicar a prestação de serviços. Muito bem, quero agradecer a presença do deputado Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. A gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com Gazeta Entrevista. Não saia daí.